O tema da minha mensagem hoje é o julgamento do grande trono branco. Já deve ter ouvido falar a respeito disso, né? O julgamento do grande trono branco, Apocalipse capítulo 20, verso 11 até o verso 15. Olha o que vai dizer. Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros. Então, abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além também os mortos que neles havia. E eles foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados para o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Olhe para cá, por favor. Alguns historiadores vão dizer que quando o Titanic afundou, talvez um dos motivos foi porque o comandante rejeitou vários e vários avisos de uma área perigosa em relação a icebergs. Então, por conta de não dar ouvidos, deu a tragédia que a maioria aqui conhece. Em Apocalipse, muitos mais avisos foram dados em relação ao final de todas as coisas. Inúmeros avisos de que punições severas aconteceriam com aqueles que não se arrependessem de seus pecados. Inúmeros avisos, inúmeras trombetas, literalmente para mostrar, em alto e bom tom, que o povo precisava se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor. Inúmeros avisos de que nós, cristãos, mesmo em meio ao caos, ao sofrimento, às aflições e até mesmo à morte, nós deveríamos nos manter fiéis, porque a nossa recompensa viria. Ainda que não aqui neste mundo, mas a recompensa de todo aquele que é fiel a Deus, ela vai vir. Essa é a certeza que nós temos. Então aqui no capítulo 20, verso 11, chega o tão esperado e temido dia do juízo. Por que tão esperado e temido? Esperado para nós, filhos e filhas do Senhor, que ansiamos de todo o coração a volta do nosso Senhor para nos resgatar. Esse vai ser o dia de maior alegria e glória para nós. Mas também um dia temido. Temido para aqueles que tiveram oportunidades constantes de se dobrarem diante da palavra e mesmo assim não fizeram. E você vai ver aqui do capítulo 21 em diante, não é falado mais a respeito dos ímpios. Não, até aqui. Até aqui foi dado avisos e mais avisos e mais avisos. Daqui em diante é o julgamento final e os ímpios irão por toda a eternidade sofrer. Eterna destruição é o que diz a Escritura. Então, o capítulo 21 e 22 você já não vai ouvir falar mais deles, apenas do Cordeiro, de sua vitória, da Nova Jerusalém, do nosso corpo glorificado e de como será o fim de todas as coisas. E aqui, no versículo 11, vai dizer que todos serão julgados, sem exceção, ímpio e crente, pobre e rico, negro e branco, todos aqueles que vivem e que viveram durante todo este período até a volta de Jesus Cristo, todos eles serão julgados. Então, até aqui, os 45 do segundo tempo, ainda há tempo de se arrepender. Depois já não é mais. E eu quero passar aqui, acho que 2 princípios apenas. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro princípio, todos serão julgados. Repare que João ele começa dizendo assim no verso 11. Vi também um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. O Senhor, de fato, ele vem julgar. Talvez você já ouviu pessoas dizendo assim, diante de alguém apontar o erro dela, dizendo, olha, isso aqui que você faz é errado. E a frase que eles retrucam é a seguinte, não julgueis, só Deus pode me julgar. Quando eu ouço isso, eu pergunto, você não tem medo? Você tem certeza daquilo que você está falando?
O julgamento dele é muito mais severo. E aqui diz que um grande trono branco, a palavra aqui no grego, da onde vem a nossa palavra mega mesmo, né, de grande, de imensurável, para denotar algo maior do que a própria vida. Este é o trono do Senhor. Grande trono branco, e o branco ali é um símbolo máximo de santidade e de pureza. E repare, João aqui, ele nem fala o nome de Deus, tamanho é o temor diante do trono de Deus. Ele diz, aquele que está sentado. Tamanho é o temor que ele tem. Eu sei que hoje em dia bandidos não têm medo de tratar os juízes de qualquer maneira. Uma porque há um imenso lobby entre eles. Olha, eu te ajudo aqui, você me ajuda ali. Eu já vi casos de julgamento onde a vítima xingava o juiz, tentava agredi-lo e várias outras coisas. Não vai acontecer assim, diante do justo juiz. Não vai acontecer. A Escritura diz que a terra e o céu fugiram da sua presença. Isso que é apenas um eufemismo, uma maneira bonita de se dizer que todas essas coisas serão destruídas e construídas de forma renovada. O Senhor, ele vai, o termo que a Escritura dá é quase que enrolar este mundo como se fosse um pergaminho. Põe ali Apocalipse, por favor, Miguel. Apocalipse 6,14. Olha o que diz. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Imagina só. Os montes removidos e ilhas. Meu irmão, imagina o Monte Everest. Imagina o Monte Everest. Sabe o que é aquele monte diante do Senhor? Nada. Isaías vai dizer que o Senhor mede o universo a palmos. Lembra quando você jogava a bolinha de gude lá, né? Dá 1,5 palmo aí. Assim o Senhor mede o universo. E diz que os montes e outeiros ele pesa em balança de precisão. Aquelas balanças que contam até as 3, 4 casas decimais depois da vírgula ali. Tudo isso para o Senhor é nada. 2 Pedro ainda vai dizer assim: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e os elementos ardendo se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Mais uma vez, olha o símbolo. O mundo que se derrete diante do Senhor, e ele pergunta, que tipo de pessoa nós devemos ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Este é o mandamento para mim e para você. Porque neste dia, no dia do grande juízo, no dia do grande julgamento, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é pecaminoso, será destruído. E então o Senhor dará lugar a uma nova criação. E a Escritura vai dizer que livros, como nós lemos aqui no plural, né? Livros serão abertos. Dentre eles, sem sombra de dúvida, o principal é o livro da vida. E é ali que eu e você temos que estar com os nossos nomes fixos. Para que eu e você tenhamos o nosso nome no livro da vida, não é necessário que você faça absolutamente nada. Você não paga para que escrevam o seu nome. Você não faz algo meritocrático, mas é exclusivamente pela graça de Deus. Mas a Bíblia diz que não apenas este livro, que outros livros ali também serão abertos, e então todos nós, sem exceção, crentes e ímpios, e lembrando que o julgamento começa justamente pela casa de Deus. A Escritura diz que todos nós seremos julgados. Aí entra aquela doutrina do galardão ou da recompensa. A salvação é mediante a graça de Deus. Mas a Escritura diz que nos novos céus e nova terra, daí sim haverá diferença para aqueles que fizeram mais e para aqueles que fizeram menos. E a Escritura diz que há um livro com registro de todos os nossos feitos, sem exceção. A Escritura diz que eu e você nós seremos julgados por todas as nossas ações,
por tudo aquilo que nós externamos, seremos julgados por todos os nossos pensamentos e motivações do coração também. Repare, num juízo comum aqui nessa terra, você é julgado apenas por fatos, fatos que se possam comprovar. Se há provas de que você é um criminoso, então você é condenado. Ainda que você tenha cometido um crime, se eles não conseguiram recolher as provas suficientes, você é absolvido. Eu lembro de ler uma história sobre um ex-participante daquele Ku Klux Klan, que era um grupo racista norte-americano, e esse rapaz, falaram que ele tinha matado um negro e ele jurou de pé juntos que não tinha feito, e ele foi ao júri, o júri não conseguiu recolher provas para incriminá-lo, e então ele foi absolvido. 35 anos depois desse julgamento, no leito de morte, ele chama a esposa dele e diz: eu preciso te confessar algo. Numa hora dessa, a mulher já pensa, tem outra família, só pode ser a Cafajeste, não aguentou, foi confessar. Sabe o que ele disse para a esposa? Há 36 anos eu não consigo dormir em paz. Sabe aquele negro ao qual fui absolvido de ter matado? Eu matei. Consegue ver que, ainda que ele escapou de um julgamento terreno, a consciência o seguia. A Escritura diz que neste julgamento aqui, meu irmão, até os nossos pensamentos mais pervertidos estarão num PowerPoint diante do Senhor. Imagina se eu pudesse fazer isso aqui, né? Colocar o que passou na sua mente apenas na última semana, não na sua vida, na última semana. Se eu pudesse expor aqui para todo mundo o que você pensou, as coisas mais horríveis que passaram pela sua mente, eu tenho certeza que o seu melhor amigo sentiria vergonha de você. Eu tenho certeza que os seus pais diriam: não foi esse filho que eu criei. Eu tenho certeza que você, como filho, olharia e diria: eu não acredito que meu pai pense esse tipo de absurdo. E a Escritura diz que nós seremos julgados por todas essas coisas. E no verso 3 ainda vai além. O mar entregou seus mortos, na última parte diz assim: eles foram julgados, cada um segundo as suas obras. De fato, um julgamento individual. Aquele julgamento onde, quando chama você, onde a sua senha é cantada, você não pode dizer: papai, vamos comigo. A senhora é testemunha de que eu me esforcei para fazer o que é bom. Não, o pastor pode ir. Pastor, dá uma forcinha lá, o senhor viu que eu fui um bom menino. A Escritura diz que nesse dia ninguém escapará. Todos os seres humanos que vivem e que viveram estarão diante do Senhor. Porque no começo do verso 13 ainda vai dizer assim, né? O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o além, em algumas versões o Hades. Ou seja, todos aqueles que morreram no mar. Você sabe, das caravelas que partiram de Portugal rumo às Índias, e talvez de forma sem querer parou aqui no Brasil, né? Não se sabe se foi proposital ou não, mas naquele caminho marítimo ali, milhares e milhares de pessoas foram sepultadas durante toda a história. Alguns historiadores vão dizer que cerca de 1/3 daqueles marinheiros apenas conseguiam voltar para casa. Quantos barcos já não naufragaram? Quantos aviões já não caíram? O que a Escritura diz é que todos esses mortos, sejam aqueles que morreram de forma feliz, inteiro e em ditosa velhice, ou aqueles que morreram decapitados por feras, em acidentes, serrados ao meio, decapitados, todos esses estarão diante do Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do corpo. É isso que diz a palavra do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio Romanos 2,16, que diz assim: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens em conformidade com o meu evangelho. O dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Sabe aquilo que só você sabe? E ninguém mais sabe.
Talvez que a sua esposa, o seu marido, ninguém sabe. A Escritura diz que nós seremos julgados por todas essas coisas. Mateus capítulo 12, verso 36, ainda vai dizer assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E o D ali com D maiúsculo, se referindo a este dia aqui, ao dia do grande julgamento. Pastor, o que é isso? Digo-vos que de toda palavra frívola. Frívola é toda palavra dita sem labor, sem o trabalho de se pensar, para depois falar. Ou seja, sabe aquilo, eu falei, estava de cabeça quente, estava nervoso, estava no trânsito. Perdeu. Seremos julgados por todas as palavras frívolas que falarmos. Então, para mim e para você que somos cristãos, a graça, ela anda de mãos juntas com a responsabilidade humana. Não podemos separar essas coisas de forma alguma. É por isso que Paulo vai dizer: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Mesmo sendo salvos, um dia nós estaremos diante do Senhor e daremos conta de tudo aquilo que nós fizemos, sentimos ou pensamos. E segundo, por favor ali, Miguel, segundo. Segundo o princípio, destino dos incrédulos, a segunda morte. Olha o verso 14, acompanha comigo, por favor. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não se achou escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. Como eu disse aqui, é a última vez que nós ouvimos a falar de ímpios, de incrédulos, daqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor. O que a Escritura vai dizer a respeito de nós, que somos filhos e filhas de Deus, é que aqueles que morrem antes da vinda do Senhor, esses já reinam com o Senhor, como eu disse na última pregação. Não existe essa doutrina herética, adventista, de sono da alma, de que você morreu, você fica dormindo até Jesus voltar. Não. A Escritura diz, e isso é fácil de se comprovar por conta do ladrão na cruz. Mestre, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que Jesus disse para ele? Dorme um pouquinho, sossegado, na volta eu lembro. Foi? Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Da mesma forma, o ímpio morre. E antes deste dia do juízo, ele já está em tormento também. É o que a Escritura vai dizer para mim e para você. Talvez a maneira mais fácil de entendermos quando a Escritura diz que a morte e o Hades é a gente entender que a morte é um estado e o Hades é um lugar. Lugar de tormento, ao qual é apenas um prenúncio de um sofrimento muito maior que virá lá na frente. Da mesma forma que aqueles que morrem em Cristo já reinam com o Senhor e um dia vão desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso quando Ele voltar e nos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. Aqueles que morrem sem Deus também já estão sendo punidos. E é interessante dizer que, aqui quando João diz, que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Isso é a segunda morte, ou seja, o ímpio morre uma vez e já passa por um tormento. Já viu aquele ditado que diz assim, nada é tão ruim que não pode piorar? No caso de ímpio, vai piorar e muito. Aqui, no dia deste juízo, de fato, finda o tempo cronológico. Aquele tempo que você pode contar, porque a partir deste momento, ou se tem eternidade com Cristo, ou a eternidade sem Cristo. Sofrimento eterno que não se precisa contar mais. Eu sei que hoje em dia nós vemos alguns ímpios dizendo assim, minha vida é um inferno. Terrível. Furo pneu na chuva, alguma coisa dá errado. Meus irmãos, eles não têm nem noção do que de fato a Escritura diz que é o inferno. Se eles tivessem pelo menos uma mísera iluminação em sua mente do que é o inferno, eles jamais diriam essas coisas. Eles não têm noção. A Bíblia, eu e você devemos lembrar, e eu estou encerrando aqui, é a comunicação do divino, santo, soberano, puro, comigo e com você, que somos seres humanos, pecadores e falhos. Então Deus, ele precisa arrumar um jeito de se comunicar conosco. E a forma que ele faz é usando termos e coisas que nós conhecemos. Então, quando nós lemos a Escritura, a partir da semana que vem, você vai ver, olha,
Nova Jerusalém com ruas de ouro, seus muros de pedras. Meu irmão, não quer dizer que você vai andar numa rua de 18 quilates lá o chão, né? Óbvio que não. É apenas uma forma simbólica de mostrar algo que tem valor para nós. Mas o céu vai ser muito melhor do que isso. Muito melhor. Da mesma forma, quando o inferno é retratado de duras formas, é apenas um símbolo de algo muito pior que está por vir na vida daqueles que não se arrependem. Olha o exemplo. A Bíblia conta sobre a parábola do rico e do Lázaro, onde morrem os dois. O rico tem todos os seus bens aqui e o pobre só desgraça. Mas repare que o pobre tem até nome diante de Deus, o rico não tem nem nome, é só rico. Só rico. Então, um vai para o seio de Abraão, um símbolo já, né, de reinar com Deus, de estar com Deus em alegria, e o pobre e o rico, ele fica em outro lado, separado. E algumas pessoas às vezes perguntam assim, pastor, tem como saber se as pessoas vão ter consciência lá no inferno? Olha, nós não devemos fazer doutrina com base em parábola, mas se olharmos esta parábola do rico e do Lázaro, os dois estavam bem conscientes, tanto é que o rico disse, pai Abraão, deixa que Lázaro venha aqui e molhe apenas a ponta da minha língua para que esse sofrimento possa ser aliviado um pouco. Olha o tamanho do desespero. Não quero um copo d'água, não precisa. Molha o dedinho aí, só põe na ponta da minha língua e é o suficiente. Isso aqui é apenas um símbolo de mostrar do quão sofrível vai ser, do quão ruim será. A Escritura vai dizer que o inferno ele é um lugar de choro e ranger de dentes. É um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E como eu disse, isso aqui são apenas simbologias para mostrar o quão ruim e devastador vai ser esse lugar. E em oposição, é claro, para nós o que a Escritura diz é que haverá consolo, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, a partir do capítulo 21, é isso que nós vamos ler. De que todo aquele sofrimento que talvez nós tivemos aqui uma vida toda, não serão nada comparado com a eternidade de glória ao lado do nosso Senhor. Então, que nós possamos olhar para este dia, para o dia do grande julgamento, e lembrar que o trono branco fala de santidade, de justiça, e como Deus é um Deus justo, Ele não pode dizer assim, olha, vai todo mundo para o céu, acabou. Eu não gosto desse negócio aí, as pessoas sofrendo, eu não vou aguentar. Todo mundo para o céu e no final todos foram felizes para sempre. Você sabia que essa é uma crença chamada universalismo? Onde as pessoas acreditam que, independente da vida que nós tenhamos aqui na Terra, todos nós iremos para o mesmo lugar. Todos nós iremos para o céu. Em nenhum momento nós vemos a Escritura corroborar com essa narrativa. Nem com a narrativa do aniquilacionismo, que é a doutrina de que as pessoas acreditam que a partir do momento que o nosso corpo vai para o túmulo, ali finda todas as coisas. Não existe punição eterna, também não existe recompensa eterna. Mas a Escritura diz justamente o contrário. A morte eterna não é a supressão do ser, como os aniquilacionistas creem. Mas a morte eterna é a supressão do ser feliz. Do ser que tem momentos de alegria. Porque, convenhamos, o ímpio, até aqui nessa terra, meu irmão, até o ímpio pobre, quebradeiro, ele tem momentos de alegria, claro que tem. Dia de pagamento é um dia de alegria. Dura 2 dias normalmente, né? 3 no máximo. Mas ele tem os seus momentos de alegria, seus momentos de prazer, de gozo. Mas Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses 1:9. Estes, falando dos ímpios, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, o que é a eternidade em sofrimento? É a supressão do ser feliz e o banimento das pessoas da presença do Senhor. Porque hoje, ainda ímpios, eles experimentam a graça de Deus, ainda que sejam pervertidos. Mas Deus faz o sol brilhar sobre maus e bons. A chuva cai sobre a plantação do crente, sobre a plantação do incrédulo.
O ar está disponível a todos. Tudo isso é a misericórdia de Deus sobre bons e maus. Mas nesse dia aqui, a palavra do Senhor diz que eles sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Até esse dia, há tempo de arrependimento. Eu não sei que dia o Senhor voltará, ou quando Ele voltará individualmente aqui para nós, não sei. Mas eu sei que a cada dia que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós temos mais uma vez o privilégio de nos arrependermos dos nossos pecados e dizer: ser propício para comigo, pecador. Amém, meus irmãos?